Oi, eu sou a Mariana e eu quero dominar o mundo em relação à saúde da mulher. E eu não aquieto fácil enquanto eu não conseguir isso. E não de um jeito convencional, tá? Eu quero que as mulheres elas comecem a entender o que acontece com o próprio corpo, que elas comecem a entender que o ciclo menstrual não é um obstáculo, algo que acontece durante 450 vezes ao longo da nossa vida e que afeta em todos os aspectos, desde fome até energia, até dentro dos nossos relacionamentos. Não pode ser um mistério, não pode ser uma incógnita. E eu quero que o ciclo menstrual nunca atrapalhe o potencial de nenhuma mulher. Mas antes, você precisa entender como que essa vontade de dominar o mundo em relação à saúde da mulher surgiu. Bem, eu, uma mulher com síndrome dos ovários policísticos, recebi esse diagnóstico há mais ou menos uns 6 anos atrás. Primeiro que demorei muito para receber esse diagnóstico, eu estava muito fora do que as pessoas, do que os profissionais de saúde consideram uma mulher com síndrome dos ovários policísticos. Então muitas vezes olha, não tem o que fazer, só volta pro anticoncepcional, é isso. Só que tinha muita coisa acontecendo comigo, tanto física como mental. Aquilo me incomodava demais. Eu precisava entender o que estava acontecendo com o meu próprio corpo. E aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar e eu vi que tudo aquilo que estava acontecendo não era aleatório. Eu percebi que meu corpo tinha um ritmo, eu percebi que o ciclo menstrual não era um mistério. A questão é que ninguém nunca tinha me ensinado sobre ele, o que acontecia com o meu próprio corpo. Mas como não ensinar para as mulheres algo que afeta tanto a vida delas? Isso não existe, isso não tem cabimento. Eu me apaixonei pelo assunto, eu falei assim, uau, isso é tão incrível, isso pode mudar tanto a vida das mulheres, porque isso mudou a minha vida. E eu comecei a ver que outras mulheres também passavam pelo mesmo problema que o meu, outras mulheres tinham problemas diferentes do meu, mas estavam relacionados com a saúde da mulher e buscavam essa informação. Eu nunca acreditei que ser mulher é um diagnóstico. Eu nunca aceitei que a gente estava fadada a sofrer com ciclo irregular, com questões de acne, de oleosidade, de TPM, de dor menstrual como algo que faz parte de ser mulher. Eu nunca acreditei que esse ciclo menstrual ele devia limitar o potencial da mulher. Eu sempre acreditei que a gente podia potencializar aquilo que nós já somos. E aí surgiu essa vontade louca de dominar o mundo. Hoje, 8/7, eu tô adiantando bastante coisa do Portal do Ciclo. De 10/7, eu tô estruturando toda a news exclusiva do Cycle Power Lab, que eu apelidei carinhosamente de Hormonil. Hoje, 17/7, eu oficialmente terminei o Portal do Ciclo. Já subi todos os materiais, já deixei ele do jeitinho que eu quero. E o Cycle Power Lab tá chegando. Nasceu com um grupo interno das minhas pacientes. Eu sempre precisei entregar mais. Só ali na consulta pra mim não era o suficiente. E eu falei, por que não criar essa comunidade, criar esse grupo interno com as minhas pacientes? E as respostas delas em relação a essa comunidade foi incrível. Sempre foi crescendo, entrando mais pacientes. Teve até um momento que eu nem precisava mais intervir. Uma já estava ajudando a outra, nem precisava do meu direcionamento. Claro que eu sempre participava disso, das discussões, das coisas que essas mulheres enviavam, mas elas já estavam assim, ó, com super autonomia. E aí eu pensei, se eu quero tanto dominar o mundo, por que não abrir esse Cycle Power para outras mulheres? E foi assim que o Cycle Power tradicional virou o Cycle Power Lab e agora você pode fazer parte disso. O Cycle Power Lab é um projeto que existe comigo há muito tempo, mas eu confesso que eu tive medo, insegurança de colocar o Lab no mundo. Isso porque uma área tão específica como a minha, muitas vezes é nadar contra a maré o tempo todo. De um lado, tem 1000 pessoas gritando, treine em jejum, low carb serve para todo mundo, déficit calórico o tempo todo, sem levar em considerações essas flutuações hormonais. E eu tô de um outro lado gritando, pelo amor de Deus, mulher, você é mais sensível ao estresse. Vamos adaptar as estratégias à sua fisiologia, à sua necessidade, porque o seu corpo hormonal é único e não é uma tarefa nada fácil. Então eu confesso que eu tive medo, umas certas inseguranças, mas a minha vontade de dominar o mundo em relação à saúde da mulher, a minha vontade de trazer mais autonomia, mais liberdade, mais leveza para essas mulheres é maior que todo medo e insegurança.
E quando eu idealizei o Lab, eu pensei em fazer um formato diferente, não um curso que você não vai terminar, nem uma mentoria, e eu também queria que fosse diferente da consulta. Por isso eu transformei o Lab em um clube hormonal no formato de assinatura trimestral, para ser leve, para ser prático, para ser aplicável no dia a dia. Porque eu sei que assim como eu, você tem 1000 coisas para dar conta, de rotina, de trabalho, de vida profissional, de vida pessoal, mas ao mesmo tempo você quer entender sobre saúde hormonal, mas não pode abdicar todo o tempo do mundo. O Lab é diferente de tudo porque ele te devolve autonomia. Não é sobre seguir estratégias genéricas, é sobre voltar para você, é sobre seguir você. O Lab é para mulheres que querem aprender sobre como seu corpo funciona de uma forma leve, de uma forma prática, de uma forma aplicável, para mulheres que querem viver em sintonia com o próprio corpo. E se essa for você, eu tô te esperando, mulher.